Ryomen Sukuna. Para muitos, Sukuna parece ser um vilão foda, bom e simplesmente o auge da maldade. E por mais que me doa dizer isso, até alguns dizem que ele é um dos melhores vilões já feito na história dos animes. Mas se eu te dizer que simplesmente o Sukuna é um vilão bastante ruim e sem nexo nenhum. Ou seja, é aquele vilão só criado para dar aquele fanservice de qualidade. Se for para falar de vilão bom, o Sukuna nem se enquadra nesse contexto. Ser mau não é ser bom vilão. Para um vilão ser bom, ele precisa ter 3 pilares fundamentais que todo vilão tem, ou pelo menos um, que são história, objetivo e motivação. E o Sukuna não tem nada disso, e se ele tem, é algo meia boca como a sua história, que também já falo mais pra frente no vídeo. Então deixa o like, me siga com o sininho ativado e para pro vídeo. Bom, vamos começar com o primeiro pilar fundamental de bons vilões de verdade, que é o objetivo. O objetivo é que define se o vilão é bom ou se está na história para gerar mais fanservice e gerar mais dinheiro com action figure. E o Sukuna, para ser bem real, não tem nenhum objetivo na história de Jujutsu Kaisen. Para ser sincero, o Sukuna é só uma cópia da fórmula que todo prota de shonen tem que ter um monstro dentro dele que lhe faz perder o controle ou assume seu corpo quando está inconsciente. Mesmo que você discorde comigo agora, até você sabe que isso é verdade. Vamos lá, vou te mostrar um bom exemplo de objetivo. Só para começo de conversa, eu tenho o Meruem. Mano, o Meruem de Hunter x Hunter só começou mais como um vilão genérico que tem como intuito destruir tudo. Mas só que ao conhecer aquela garota, ele conseguiu ter um objetivo que até quebrou a própria lógica dos vilões. Bem, o Minotauro, que só estava lá para cumprir a ordem do alto escalão, ele sabia que o Meruem tinha toda a razão. E o próprio Minotauro ainda disse que precisava erradicar rápido o Meruem porque sabia tarde ou cedo as palavras do Meruem iriam chegar até o seu coração. E editor, por favor, coloque o vídeo do Meruem dizendo o seu objetivo. Eu não consigo entender. Você tá lutando comigo para defender a humanidade? Nesse caso, você precisa saber que as minhas ações são para beneficiar a humanidade. Por exemplo, na sociedade humana, as terras são divididas por fronteiras que marcam o território. Do lado direito da fronteira, crianças podem morrer de fome, enquanto na esquerda, uma escória de vagabundos tem tudo o que precisa. É uma loucura completa. Eu vou destruir essa loucura e criar um mundo justo, onde o conceito de desigualdade será completamente esquecido para sempre. Eu não nego que começarei usando o poder e o terror para alcançar o meu objetivo, mas apenas quando for absolutamente necessário e só para trazer a ordem. Escuta, eu aprendi para que o verdadeiro poder deve ser usado. Para proteger os fracos que merecem viver. Esse é o seu propósito. O poder não deve ser usado para atormentar os derrotados. Vês? Isso sim, podemos dizer que é um objetivo que define o Meruem como um bom vilão. E já o Sukuna chegou em Jujutsu Kaisen com uma grande promessa que ele queria ser o grande vilão final da história. Até que ele foi, mas só que foi arrastado pelo roteiro o mangá inteiro. E dizer que o Sukuna tinha um objetivo em Jujutsu Kaisen é meio cringe da tua parte dizer isso, porque o cara só queria destruir tudo, matar o Gojo e só. E agora, uma pergunta que faço, e depois disso, o que vai acontecer ao certo? Porque você não vai me dizer que erradicar meia parte de Tóquio e depois sentar é um objetivo plausível. Porque você me dizer que destruir o Gojo e tudo à volta dele é um objetivo final do Sukuna. Isso tá mais pra tirar uma pedra do caminho do que um objetivo plausível. For pra dizer um vilão que tem objetivo dentro de Jujutsu Kaisen, esse cara seria o Kenjaku. Porque o cara arquitetou um plano durante 1000 anos para poder trazer de volta a era de ouro do mundo Jujutsu. Isso sim, podemos dizer que é um objetivo. Agora chegar e destruir tudo, isso não é objetivo. Isso tá mais pra matar o tédio ou algo do gênero. Agora, o próximo pilar é a história. A história é algo que define se o vilão sofreu o suficiente para ser o vilão que é hoje. Você não vai me dizer que o cara da noite pro dia decidiu ser mau e pum, o cara é um vilão. Infelizmente, esse trampo já não funciona assim. Um bom exemplo é o Shigaraki, que tinha um sonho de ser herói, mas o ódio do seu pai pelos heróis era tão forte que passou toda a raiva pelos seus filhos, proibindo eles de se tornarem herói. E como consequência, o cara matou seu pai, a sua mãe, a sua irmã e os seus avós de uma forma meio que inconsciente, tirando o seu pai que o cara queria mesmo matar. Isso resultou no vilão que o Shigaraki se tornou ao longo de Boku no Hero. Claro que no início ele era um vilão meia boca, mas ao longo que a trama ia avançando, o Shigaraki também começou a evoluir como vilão. E outro bom exemplo de história poderia ser o Obito, que tinha o sonho de ser Hokage e tal, mas teve seu sonho destruído pelo plano arquitetado pelo Madara e que foi dado um upgrade pelo Kakashi ao tirar a vida da Rin bem na sua frente, a se tornando um vilão psicótico
caótico e com duas personalidades, mas que também foi estragado ao longo da trama pelo discurso no jutsu. Já o Sukuna, desde o início, só foi dito que o cara era uma calamidade desde a sua juventude e que ele tinha um domínio tão anormal sobre a energia amaldiçoada que o cara simplesmente se tornou mau. E só, simplesmente o Sukuna não tem construção narrativa. Não é porque está mal, simplesmente o cara não tem uma construção narrativa. O Sukuna é mesmo que dizer que o cara é mau porque é mau, sem mais e nem meio mais. E esse tipo de fórmula já funcionou antigamente, mas só que agora essa coisa já não pega mais. Porque todo vilão hoje em dia tem que ter uma construção narrativa. E o Sukuna, sempre que o GG tentou mostrar sua história, o cara simplesmente teve um branco e botou toda a sua ideia na gaveta. E outro bom exemplo de história é o próprio Madara, que só queria proteger o seu clã ao descobrir que queriam baixar os poderes dos Uchiha, e só que os seus membros estavam tão aconchegados com a paz que acharam que ele estava dodô da cabeça, e mesmo ele deixando a vila e o seu clã para trás, o cara só foi ficar mais forte para poder proteger o seu clã, mesmo sendo rejeitado e chamado de louco por estar a pensar que o Konoha queria baixar o poder dos Uchiha, e o cara ainda voltou para lutar pelo seu clã, mesmo que seja de uma forma indireta. E o Sukuna ainda tentaram dar mais um pouco sobre o seu passado, mas só que aquilo era mais fanservice do que outra coisa, ao dizer que na verdade o Sukuna é irmão gêmeo do pai do Itadori, que faz dele o tio do Itadori, e que o Sukuna devorou seu irmão ainda estando no ventre, então faz a alma do seu irmão vaga por aí encarnando em outros corpos. Mano, e se isso era pra ser a história do Sukuna ou um terço da história do Sukuna, o GG errou feio, porque para quem é otaku de verdade e não só um cara que gosta de anime, sabe que isso é mais fanservice para deixar o mangá ainda mais famoso e vender mais com a história do Sukuna. E uma burrice do GG é que ele entregava a história do Sukuna assim por pedaço, e não de uma forma como o puzzle que encaixa, é mais de uma forma aleatória. Hoje dá isso, ok? E amanhã ele vai dar algo simplesmente que não encaixa com a história que ele deu anteriormente. E para finalizar o nosso vídeo, temos o último pilar, que é a motivação, que é aquela força externa que na maioria das vezes é mais vista nos prota do que nos capeta. Mas todo bom vilão ainda tem uma motivação, como o Obito, que era criar um mundo onde ele podia se encontrar de novo com a Rin, ou Meruem, que a sua motivação de não perder era criar um mundo sem desigualdade, ou até mesmo Shigaraki, que tinha a motivação de criar um mundo onde seus amigos vilões não eram vistos como aberrações e que seja ser aceito pela sociedade. E mesmo que isso pareça mais que objetivo, mas é do objetivo onde vem a sua motivação. Tipo, seu objetivo é tirar 20 em um teste, então essa também será a sua motivação para você estudar 10 vezes mais. Já o Sukuna sempre fez tudo na sua calmaria e sem mostrar de facto a sua motivação, porque o Sukuna na verdade não tinha um objetivo concreto, ele só queria lutar com o Gojo e mostrar quem é superior e pronto. Eu não tenho bons argumentos como outros dois para ir contra o Sukuna, mas na verdade a motivação que faz o vilão levantar nos 45 do segundo tempo, o Sukuna ainda pode meio que ter, mas só que a motivação que o Sukuna tem é mais uma motivação genérica que todo vilão tem, que é ser o mais forte e ficar orgulhoso mesmo que tudo pareça já ter acabado. E isso foi visto quando o Sukuna virou uma papa, mas ainda quer levantar para lutar de novo. Mas só que isso não vejo como uma motivação plausível pro Sukuna, porque o Sukuna só chegou na batalha final por causa do roteiro que ele carregou quase sempre quando ele estava prestes a morrer. Então dizer que o Sukuna teve uma motivação de ser o mais forte e ficar até o final, isso é meio que duvidoso. Então vocês aí no comentário lutem, me ataquem, defendam, ataquem o Sukuna ainda mais, se ele é um bom vilão ou um vilão muito ruim mesmo.